Mas uma coisa que é muito importante que você falou, e isso o pessoal ele tem aparece muito essas dúvidas no canal de atendimento, que é assim, aquele velho ditado, aquela velha palavra, eu sempre fiz assim e deu certo. Uma coisa que é muito importante até pro telespectador aí entender é que assim, gente, o tempo ele muda, a umidade do ar muda o tempo inteiro, a temperatura, é o tempo inteiro. Então, assim, a resina, ela nem sempre vai se comportar da mesma forma. Sim. Então, é muito importante a gente entender que a epóxi, ela cura pelo calor. Então, quanto mais calor tiver, mais rápido é a reação dela. Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado com calor, com umidade, e entender que nem sempre vai ser a mesma. E ter esse estoque de faz um pouquinho, se tá muito calor, essas coisas, é importante. Muito, e por isso que eu gosto de trabalhar com a mesma resina, né? E assim, eu tô com um perrengue, que eu tô fazendo um porta-copo e com uma flor artificial seca. E não tá ficando bom de jeito nenhum. Não fica. Eu não sei se é a flor que tá soltando. Eu já botei ela na resina e botei pra ela ficar dura. Já passei verniz, só falta testar o contact. Eu tava conversando com a cliente hoje, que ela é resineira, então ela entendeu um pouquinho a minha dor, né? E aí eu falei pra ela, olha, eu não tô mudando nenhuma variável. Eu fiz, né, com a mesma resina, transparente e tudo mais. A única coisa que eu tô mudando é a forma como eu coloco a flor. E isso é uma abordagem de design thinking, que é legal. Teste, erre, acerte. Teste, erre, acerte. E muitas vezes o produto vai começar de um jeito e ele vai terminar de uma forma que você nem pensava que seria. Vou dar um exemplo. Essa bandeja era para ser assim. Olha lá. Era para ser um rosé com um preto. Que ficaria muito bonito também. Sim. Ficaria. Aí, de repente, eu olhei e falei, não, eu quero dourado. E virou isso. E aí virou a coleção toda. Exatamente, entende? Então, o erro, na verdade, às vezes ele é bom. Só que se você muda a todo tempo todas as variáveis, a culpa vai ser sempre da resina. Sim. A culpa é do pigmento, a culpa é de não sei o quê. Então, uma coisa não deu certo, testa tirando um componente. Que é uma das coisas do vídeo que eu falei lá, né? De assumir a responsabilidade, você lembra? Sim. Mas assumir a responsabilidade, mas tendo essa ciência, né? Que quando você vai fazer o teste, você vai trocar um componente, né? E você vai controlar o que der para você controlar. A temperatura e a umidade a gente não consegue falar, né? Deus, manda hoje 25 graus, a umidade tanto. Isso, infelizmente, ainda não dá para fazer. Mas se o ar-condicionado te ajuda a manter a resina mais tempo para você trabalhar, então, para você não perder o material, você vai trabalhar no ar, já que está tão quente. E aí, aos poucos, você vai fazendo justamente essa testagem. Sim. Você vai conhecendo o material, né? Sim, nossa, como seria maravilhoso, assim, graças a Deus, né? Não vou reclamar, gosto de ver o lado positivo, que assim, a resina epóxi, ela tá estourando muitas bolhas, muita gente está conhecendo. Só que com isso, o avanço desses grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, não sei o que lá, me preocupa muito porque rola muita desinformação. Rola muita desinformação. Eu recebo, assim, diariamente imagens, né? A pessoa mandando print de coisas, por exemplo, a resina cristal é boa ou é ruim? É aquilo que a gente estava falando, a resina epóxi é boa ou é ruim? Porque a galera precisa entender que não existe resina boa e existe ruim. Existe resina mais adequada ou menos adequada para aquilo. E assim, quem dera se todo mundo tivesse essa ideia de que, primeiro, você tem que estudar muito a resina, aquilo que você está fazendo, óbvio, isso é fato. Mas é tão importante quanto você estudar tudo que complementa aquilo, né? Exato. Pô, você comprou um livro de química, você comprou o livro Madeiras Brasileiras, que a gente vende no site. O livro Madeiras Brasileiras, eu falo assim que eu trouxe, nos últimos 2, 3 anos, eu me desembestei a gostar de ler. Assim, antigamente eu só tinha lido O Pequeno Príncipe e só. Aí, te juro, nem os livros que a professora de português mandava... Viu o filme, né? Tem um meme, né? Mas, vou esperar virar filme. Exatamente. Nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, assim, eu me desembestei a ler. E eu falei, caramba, como isso é foda. Como isso abre a mente de um jeito absurdo, mas pra tudo.
Pra tudo. Eu lendo... O livro que eu... O livro que eu... Você vai me zoar agora, mas o vídeo que eu fiz do mentor foi baseado em um livro do Deepak Chopra, onde ele fala sobre guru. Sim. E o dia a gente fala que ele eu parece estudo ele. E assim, Em pessoa, né? Ele fala, a gente fala que ele parece o Deepak Chopra. Faltou. Mas, e assim, olha que louco, né? Eu li um livro sobre espiritualidade e trouxe para o mundo das resinas. Mas isso é a criatividade. Exato. Criatividade. Não, e olha que louco, né? Tipo assim, por que eu trouxe o livro Madeiras Brasileiras? Eu praticamente não ganho nada com esse livro. A margem para vender livro é horrível. Eu poderia muito bem ir atrás de uma nova resina, atrás de alguma coisa que me desse mais dinheiro. Só que eu falei, não, eu vou atrás desse livro porque eu sei que vai ser muito importante para quem comprar, para entender, né? Você lê o livro, caramba, essa madeira é assim, eu não posso lixar essa daqui eu tenho que parafusar desse jeito. Ele tem um catálogo lá de várias madeiras para você ir atrás e é muito fiel. O Edgar me mostrou, falou, se liga essa não lembro qual que era a madeira que ele mostrou a imagem do catálogo e a madeira do lado. Ele falou, cara, é muito fiel, né? Então você entender todo o contorno te faz ser muito mais completo. Porque senão você cai nesse negócio de tipo, essa resina é boa, essa resina é ruim. Esses dias ele me mandou uma mensagem, olha que louco, né? Não vou entrar no qual é a resina, mas ele me mostrou uma pessoa que estava comparando duas resinas iguais, porém com o mesmo nome, de 2 fabricantes diferentes, de 2 distribuidores diferentes, só que eu sei que é a mesma resina. E uma ele tava falando bem, outra ele tava falando mal. Eu falei, nossa, cara, olha que louco, né? Porque é a mesma resina. Eu sei quem fornece, eu sei quem formulou, eu sei quem fabricou, mas uma ele tava falando mal, outra ele tava falando bem. Ou seja, é muito importante você entender todo o contorno, isso que você falou de conhecer o ambiente, se puder tenha uma estufa, se puder tenha um desumidificador, sabe? Essas coisas vão agregar na melhoria do seu trabalho, vão te deixar mais profissional, né? E se puder não tenha uma estufa, né? Porque todo mundo fala assim, vou fazer estufa. Gente, fazer uma estufa no Rio é pedir pra resina ferver. Aí a resina ferveu... Eu estava falando isso hoje de manhã na live com a Joana, com a minha sócia. Alguém colocou de estufa, né? Eu falei, gente, no Rio de Janeiro, Mato Grosso, não sei o que, não precisa. Porque senão a resina vai ferver, aí o problema é da resina, aí olha a cadeia, aí a resina faz mal, aí a culpa é da Red Lease, aí a culpa é da outra, é da outra, é da outra. Eu desisto, eu saio do mercado. Resina é uma porcaria para trabalhar. E aí, quando a gente fala desse boom, né, de resineiras, eu acho que um boom no artesanato, de maneira geral, eu acho que ele aconteceu por 2 motivos. Primeiro, porque todo mundo viu que é fácil trabalhar com resina. Sim. Minto. É difícil, mas é fácil. Faz sentido, né, gente? Porque a resina ela tem vida própria, tá? Se ela quiser ir para o lado e você quiser que ela vá para o outro, ela vai para o lado que ela quer. Mas se ela quiser ir para o lado, deixa que vai ficar bonito. Né? E vai ser um resultado maravilhoso. Confia, é isso aí. Mas ela tem vida própria, entendeu? Ela já tem maior de 18 anos, então ela faz o que ela quer. Já passou pelo processo da 2001, já é 2004. É uma criança. Então, assim... E aí eu acho que vem as peças mais bonitas, né, mais diferentes e tudo mais. Então, acho que deu esse boom, porque é um material que dá para você trabalhar. Resguardados os perigos, né, e os EPIs, o que tem que usar, principalmente a poliéster, né? Por exemplo, com Simba em casa, eu tenho que trabalhar com a poliéster fechada, porque o cheiro dela é muito mais forte. A epóxi eu já posso fazer ali no meu ateliê. Então, esses cuidados a gente percebe. Mas você pega uma epóxi e o que você faz? Você decora a sua casa. Sim. As pessoas começaram a ficar mais em casa, começaram a procurar. Gente, aqui, né? Você gasta 2 horas no Rio de Janeiro também de trânsito, você tem 2 horas a mais no seu dia. O que você faz com essas 2 horas? É aquela mesma coisa que você faz assim, ganha na Mega Sena. O que eu faço com esse dinheiro agora? Sabe? Exatamente. Né? Então, eu tenho tempo. O que eu vou fazer com o meu tempo? E aí as pessoas começaram agora eu tenho que trabalhar de casa, eu vou decorar minha casa. Como é que eu decoro minha casa? Descobri a resina. Tá todo mundo falando de resina. Olha a resina, que já vinha de um movimento ali de 2018, 2019, e aí estourou esse boom, eu acho que primeiro por causa disso, né?